Na escola Feliciano Sales Cunha, com o 9º ano D. E é mais um capítulo do livro Holocausto, o massacre de 6 milhões. O capítulo chama-se Perseguições aos Judeus na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Milhares de judeus lutaram na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a favor da Alemanha. Milhares de judeus lutaram durante a Primeira Guerra Mundial, defendendo a Alemanha. Antes da Segunda Guerra, muitos judeus eram celebridades. Por exemplo, Albert Einstein. Quase 12 mil judeus ganharam a Cruz de Ferro, a maior honraria da Primeira Guerra Mundial. Mas quando Hitler chegou ao poder, ele usou os judeus como bode expiatório. Os judeus eram culpados por tudo que estava de errado na Alemanha, de acordo com Hitler. E a partir de 1928, os pogroms tornaram-se mais frequentes. Judeus eram cada vez mais perseguidos. Em 1933, Hitler chega ao poder como chanceler da Alemanha. Um mês depois dele ter assumido, foram baixadas leis arianas. E aí começou prisões em massa de judeus. Eles iam para campos de concentração que estavam recém-construídos. Começou o boicote econômico aos judeus, congelamento das contas bancárias dos judeus, proibição deles ocuparem qualquer lugar público, qualquer função pública. Depois veio a proibição de exercerem atividades comerciais. Em 15 de novembro de 1935, foram editadas as leis de Nuremberg. E aí, tudo piorou. Ficou proibido de judeus se relacionar com arianos. Alemães que mantivessem relações matrimoniais com judeus podiam ser punidos. Então os arianos tinham duas opções: ou deixava seu cônjuge judeu, anulando seu casamento, ou seria declarado judeu também. Os filhos desse matrimônio entre um ariano e um judeu eram considerados judeus. E aí não parou por aí. Judeus foram proibidos de frequentar jardins públicos, teatros, cinemas. E em 13 de março de 1938 veio o Anschluss, quando a Alemanha anexou a Áustria, e as mesmas leis antissemitas começaram a valer na Áustria. No verão de 38, todos os judeus, muitos judeus, foram expulsos da Alemanha, repatriados para os seus países de origem. Muitos judeus saíram da Alemanha, mas um alemão que estava vivendo em Paris, ele achou que era muito crueldade por parte do Hitler e ele fez uma retaliação. Esse judeu matou um embaixador alemão lá em Paris. E Hitler vai usar isso a seu favor. Por 3 dias os judeus sofreram. Dia 9, 10 e 11 de novembro de 1938, os judeus foram perseguidos. As sinagogas foram queimadas, suas lojas foram quebradas. E por quebrar tantas lojas e vidraças, o dia 11 de 11 de 38 entrou para a história como a Kristallnacht. Por que é importante, classe, falar disso? Porque a Kristallnacht foi quando acontece
a primeira morte de um judeu, considerado por alguns como a primeira vítima do Holocausto. O governo obrigou os judeus a pagarem uma multa para seguradores cobrir os estragos. A multa era de 1 bilhão de marcos. E muitos judeus começam a fugir da Alemanha apenas com a roupa do corpo. Grave então essa história. Kristallnacht, Noite dos Cristais, é o começo do Holocausto, é o começo do inferno.